Um padre demonstrou suspeita devido à filmagem que assistiu. Algo terrível estava supostamente acontecendo dentro da igreja. As pessoas não sabiam que havia uma câmera dentro da igreja capturando cada movimento deles. A verdade sobre o que o jovem padre vinha fazendo com uma jovem freira chocou a todos. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O padre Fábio mal conseguia se lembrar de quando foi a última vez que ele se sentiu tão triste. Ele tinha dedicado sua vida à paróquia e à sua fé, mas o que aconteceu com essa instituição respeitada deixou uma mancha permanente na imagem de sua fé e sacerdócio. A pequena cidade que ele passou o último ano guiando e amando, tornou-se alvo de assaltos e furtos que nem sequer pouparam a igreja. Quando descobriu que os criminosos roubaram todas as ofertas do vicariato, o padre Fábio decidiu instalar várias câmeras de segurança nas dependências. Ele queria proteger o dinheiro que seria doado aos menos afortunados da comunidade, mas também salvaguardar as freiras e sacerdotes que viviam e trabalhavam na igreja. Felizmente, o padre Fábio conhecia um homem chamado Jonas Cavalcante, que trabalhava para uma empresa de segurança. Cavalcante fez uma análise completa e um trabalho discreto, e o padre Fábio finalmente se sentiu seguro novamente na casa do Senhor. No entanto, decidiu não contar a seus colegas padres e freiras sobre as câmeras dentro da igreja, apenas compartilhando que ele havia instalado um dispositivo dentro do presbitério para ficar de olho em seus pertences. Ele não queria que eles se sentissem vigiados enquanto oravam ou encontravam conforto na presença do Senhor. E desde então, a filmagem só seria assistida no caso de outro roubo. Ele achava supérfluo mencionar que havia câmeras. Todos pareciam felizes em receber a notícia. Entre os mais gratos estava um jovem padre chamado Davi. O padre Fábio tentou não mostrar preferências, mas desde o momento em que os dois homens se conheceram, ele sentiu um carinho especial por esse rapaz. Talvez fosse porque ele via muito de si mesmo em Davi, com sua mistura de eterno otimismo e um espírito selvagem e indomável. Era um perfil desafiador para moldar o perfil de um padre, mas ele podia ver que o jovem estava ansioso para aprender e servir a comunidade. E talvez um dia ele seria o novo padre Fábio, permanecendo nesta paróquia por toda a sua vida e jurando ser um servo lá até o dia de sua morte. Mas a força do padre Fábio estava diminuindo, e ele sabia que tinha que treinar alguém para assumir seu lugar. A congregação precisava de sangue novo, e até o velho padre percebeu que a geração mais jovem precisava de uma nova abordagem à fé. Com um número decrescente de pessoas frequentando os serviços, a batalha entre uma vida de fé e os prazeres do mundo nunca foi tão real como neste momento presente. E, agora, Davi parecia o candidato perfeito para substituí-lo e trazer o desafio que a congregação precisava. A chegada de Davi coincidiu com a chegada de um grupo de novas freiras. Entre elas, estava uma linda garota chamada Aline. O padre Fábio sentiu uma forte necessidade de proteger essa garota antes mesmo de saber qualquer coisa sobre sua história. Demorou bastante para que Aline estabelecesse alguma confiança, mas, no final, ela confiou nele. Por trás dos olhos brilhantes e do sorriso tímido, havia uma menina que cresceu em um lar violento. Seu pai era um homem severo que entendia muito pouco sobre o papel que ele desempenhava em seu casamento e na vida de seus filhos. A atmosfera em casa era caracterizada por raiva direcionada a quem quer que estivesse em seu caminho. A mãe de Aline tomou o peso de sua raiva até o dia em que ela arrumou uma mala e simplesmente desapareceu. Com sua mãe ausente, Aline se tornou objeto da raiva e desaprovação de seu pai. Embora ela supostamente fosse uma jovem despreocupada, tinha que administrar a casa e cuidar de seus irmãos mais novos. Mas quando seu pai simplesmente parou de aparecer em casa após seus dias de trabalho, um grupo de assistentes sociais bateu na porta dela e colocou tanto ela quanto seus irmãos em um orfanato. Dada a diferença substancial de idade entre eles, ela acabou saindo do sistema antes deles. Ela estava sozinha, sem ninguém para protegê-la ou guiá-la. Aline teria se tornado um caso clássico de adolescente rebelde se não fosse pela rápida intervenção de uma professora chamada Senhorita Evelyn. Esta mulher a levou sob sua proteção e a convidou para ir à igreja. Embora sua família adotiva tenha feito o melhor que pôde para cuidar das necessidades físicas da menina, eles não tinham a capacidade de lidar com seu mundo emocional e seu coração partido. Senhorita Evelyn, por outro lado, se tornou um lugar seguro contra as tempestades do mundo. Senhorita Evelyn nunca se casou e era bastante devotada à sua fé. Seu amor pela igreja e pela música de adoração plantou a semente para a decisão de Aline de se tornar freira.
Ela tinha muito pouca confiança nos homens, mas de alguma forma conseguiu construir um relacionamento com seu criador. O padre Fábio foi o primeiro homem em quem Aline encontrou algum tipo de figura paterna. Este sábio paroquiano desempenhou um papel fundamental na vida de Davi e Aline, e era inevitável que esses dois jovens vulneráveis começassem a passar tempo na companhia um do outro. Felizmente, o padre Fábio podia manter um olhar atento sobre os mais jovens e orientá-los nos princípios de uma vida dedicada a Deus e somente a Deus. Talvez tenha sido o fato de que o padre Fábio estava muito próximo da situação que lhe cegou para a verdade, ou talvez fosse seu profundo amor pelos dois jovens que o fez ignorar os sinais. Seja qual for o motivo, foi um grande choque quando ele foi confrontado com uma verdade que provavelmente esperava nunca ter que enfrentar. A empresa de segurança que monitorava as imagens das câmeras nas dependências da igreja era propriedade de Jonas Cavalcante. Jonas e o padre Fábio eram amigos de longa data, e o pregador tinha muito poucas pessoas em quem podia confiar incondicionalmente. Quando o padre Fábio visitava a casa de Cavalcante, ele e sua esposa permitiam que este homem religioso relaxasse por um breve momento no tempo e apenas fosse um ser humano com vulnerabilidades e emoções pessoais profundas. Naquela manhã fatídica, o telefone do padre Fábio tocou insistentemente. Ele atendeu rapidamente, reconhecendo o número do seu amigo de longa data, Jonas Cavalcante. Alô, Jonas. Disse o padre Fábio. Fábio, preciso falar com você urgentemente. A voz de Jonas estava carregada de angústia, o que deixou o padre Fábio imediatamente alerta. O que aconteceu, Jonas? Está tudo bem, certo? Não, não está. Preciso que você venha ao escritório da empresa de segurança. Temos que assistir algumas filmagens juntos. Jonas fez uma pausa, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. É sério, Fábio. Muito sério. O padre Fábio franziu a testa, confuso. Filmagens? Mas não houve nenhum roubo recentemente. Tudo parece estar em ordem. O que você viu? Eu sei, Fábio, mas o que eu encontrei nas gravações é perturbador. Jonas respirou fundo, sua voz tremendo levemente. Pode causar graves danos à fé e à congregação. O coração do padre Fábio disparou. Ele tentou manter a calma, mas a gravidade na voz de Jonas o preocupava profundamente. Estou a caminho, Jonas. Chego aí em breve. Desligando o telefone, o padre Fábio sentiu um nó na garganta. Ele não conseguia parar de imaginar o que poderia ter acontecido. A mente corria com possíveis cenários enquanto dirigia rapidamente em direção aos escritórios da empresa de segurança. Ele sabia que tinha que ser algo sério se Jonas não podia falar pelo telefone. No fundo, ele se perguntou se as câmeras captaram algo envolvendo alguém que ele se importava profundamente em algum tipo de comportamento sinistro. O padre Fábio sabia que não adiantava especular, mas não conseguia impedir que sua mente passasse por cenários potenciais. Ao chegar, Jonas estava esperando por ele na entrada, com uma expressão sombria. Vamos, Fábio. Jonas disse, guiando-o rapidamente para dentro. Os dois entraram no escritório de Jonas. Jonas pediu ao seu querido amigo que se sentasse e fechasse a porta do seu escritório. Ele até abaixou as cortinas para garantir que a conversa que estavam prestes a ter fosse completamente privada. O padre Fábio se sentou, o coração batendo acelerado, enquanto Jonas preparava a filmagem. Jonas, o que você viu? Perguntou o padre Fábio, a voz cheia de preocupação. Jonas olhou para ele, os olhos refletindo a gravidade do que estava prestes a mostrar. Fábio, o que você está prestes a ver é devastador. Eu realmente sinto muito, meu amigo. Jonas deu play na filmagem, e o padre Fábio observou atentamente a tela. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave do projetor. Eu compilei isso com cuidado, Fábio, disse Jonas, quebrando o silêncio. Esses clipes foram gravados ao longo de 2 meses. O padre Fábio assentiu, sem desviar os olhos da tela. As imagens mostravam diferentes ângulos da igreja, cada movimento capturado pelas câmeras. Eu tentei encontrar alguma explicação inocente, continuou Jonas, a voz baixa e tensa. Mas, sinceramente, não há muito espaço para interpretações erradas. Os olhos do padre Fábio se arregalaram à medida que a filmagem progredia. Ele podia sentir seu coração afundando com cada cena que passava. Não posso acreditar. Murmurou Fábio, as palavras mal saindo de seus lábios. Eu sei,
respondeu Jonas, a expressão séria. Eu também fiquei chocado quando o vi pela primeira vez. Padre Fábio segurou a borda da mesa com força, tentando processar o que estava vendo. Ele não queria acreditar no que seus olhos mostravam, mas as evidências eram claras demais para serem ignoradas. Como isso pôde acontecer? Sussurrou Fábio, mais para si mesmo do que para Jonas. Jonas desligou o projetor e se virou para o Padre Fábio. Fábio, eu sei que isso é difícil de aceitar. Eu também estou devastado. Mas precisamos agir com cuidado. Isso pode causar danos irreparáveis à fé e à nossa congregação. O Padre Fábio ficou em silêncio por um momento, tentando encontrar as palavras. Precisamos resolver isso de maneira correta, Jonas. Disse ele finalmente, a voz firme apesar da dor evidente. Não podemos deixar que isso destrua tudo pelo que trabalhamos. Jonas assentiu. Estou com você, Fábio. Vamos descobrir a melhor forma de lidar com isso, juntos. Os dois homens ficaram em silêncio por um momento, sentindo o peso da responsabilidade que recaía sobre seus ombros. O Padre Fábio sabia que a partir daquele momento, nada seria o mesmo. O que era mais perturbador era que o Padre Fábio não tinha ideia da situação. Se ele tivesse estado um pouco mais alerta, poderia ter percebido os sinais de alerta, e tudo isso poderia ter sido evitado. O Padre Fábio voltou dirigindo para a paróquia com lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ele sentia uma mistura de emoções, por um lado, sentia-se responsável pelo que aconteceu, por outro lado, sentia-se enganado e bravo. Mas havia também a estranha emoção de alívio que ele mal conseguia explicar. Será que sua mente subconsciente sabia o tempo todo, mas simplesmente o impediu de confrontar a verdade? Enquanto o Padre Fábio dirigia em direção ao cemitério, ele avistou Davi parado perto dos portões. O jovem acenou em saudação, mas seu rosto refletia uma expressão solene. O Padre Fábio parou o carro e saiu, respirando fundo para controlar a tempestade de emoções dentro de si. Davi, vá para o escritório da igreja e me espere lá. Disse o Padre Fábio, tentando manter a voz firme. Davi abaixou a cabeça, aceitando a instrução sem questionar, e caminhou silenciosamente em direção à igreja. O Padre Fábio observou o jovem discípulo se afastar, sentindo um peso enorme em seu coração. Mais tarde, no escritório da igreja, o Padre Fábio entrou e fechou a porta atrás de si. Davi estava sentado, cabeça baixa, as mãos apertadas no colo. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Davi, começou o Padre Fábio, tentando manter a calma. Eu vi as filmagens das câmeras. Não há como negar o que está nelas. Mas eu preciso ouvir de você. É verdade? Davi levantou a cabeça lentamente, os olhos cheios de lágrimas e vergonha. Sim, Padre Fábio. Disse Davi com a voz tremendo. É verdade. Antes que ele pudesse continuar, o Padre Fábio interrompeu. Saia daqui. Rugiu o Padre Fábio, sua voz ecoando pelas paredes do escritório. Deixe este lugar agora. Davi ficou imóvel, chocado com a intensidade da reação do Padre Fábio. Lentamente, ele se levantou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Sem dizer mais nada, ele saiu do escritório, deixando o Padre Fábio sozinho com sua dor e decepção. O Padre Fábio afundou na cadeira, sentindo-se traído e desolado. Não conseguia acreditar que seu amado discípulo, alguém em quem ele havia depositado tanta confiança e esperança, o havia traído de forma tão escandalosa. As condições para não expulsar Davi da igreja eram claras. Ele tinha que sair imediatamente, sem se despedir de ninguém. Ele seria transferido para uma congregação distante e proibido de fazer qualquer contato com alguém daquela paróquia. Davi não teve escolha a não ser aceitar os termos, o que o deixou com o coração partido. Ele perderia seu mentor e figura paterna, mas sabia que havia cometido um erro e estava disposto a pagar o preço. Davi juntou suas malas e reservou um hotel na cidade para pernoitar. O Padre Fábio estava devastado, mas sabia que agora não era hora de pensar em como ele estava se sentindo. Havia outra pessoa envolvida em toda essa confusão e ele não sabia o que fazer sobre isso. Após muita consideração, decidiu conversar com a irmã Érica. Ela era responsável pelas freiras da paróquia e saberia o que fazer melhor do que ele. A conversa com a irmã Érica foi difícil, mas o Padre Fábio deixou a situação nas mãos das freiras. Na manhã seguinte, Aline foi chamada ao escritório da irmã Érica.
Ao entrar, viu a freira sentada atrás da mesa, com uma expressão séria no rosto. Aline, sente-se, por favor. Disse a irmã Érica, apontando para uma cadeira. Aline obedeceu, sentando-se com as mãos trêmulas no colo. Preciso que me explique por que você e Davi estavam saindo furtivamente das instalações da igreja no meio da noite várias vezes por semana. Começou a irmã Érica, os olhos fixos em Aline. Em vez de orar e estudar como deveriam. Vocês também foram vistos entrando juntos no seu quarto. Aline sentiu o coração acelerar e lutou para encontrar as palavras certas. Irmã Érica, eu. Começou ela, mas a irmã a interrompeu. Davi foi enviado para longe. Disse a irmã Érica, fazendo uma pausa para deixar as palavras penetrarem. E estou debatendo se devo fazer o mesmo com você. Mas, antes, quero a verdade. Aline sentiu o mundo desmoronar ao ouvir que Davi tinha ido embora. Ela quase desmaiou de choque e tristeza. Davi foi embora? Murmurou Aline, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Ele levou toda a culpa para proteger nosso pequeno segredo. A irmã Érica observou enquanto Aline chorava, sentindo a intensidade da dor da jovem. Por favor, irmã Érica, por favor, reconsidere. Implorou Aline, soluçando. Foi culpa minha, ele só queria me ajudar. Ele não merece essa punição. A irmã Érica manteve-se em silêncio, refletindo sobre as palavras de Aline, a expressão no rosto suavizando um pouco. Conte-me tudo, Aline. Disse a irmã Érica suavemente. Preciso saber toda a verdade. Aline enxugou as lágrimas e respirou fundo, preparando-se para contar tudo. Quando finalmente contou toda a verdade para a freira, a irmã Érica não conseguiu evitar e explodiu em uma gargalhada. A freira chamou o padre Fábio ao escritório e pediu que Aline contasse sua versão da história mais uma vez. Quando o padre Fábio entendeu que estava terrivelmente enganado, ele pulou no carro e correu para o hotel onde Davi estava hospedado. O pobre rapaz não merecia nem um pouco da punição que lhe foi infligida. O que Aline revelou não correspondia ao que ele suspeitava. Os dois jovens realmente estavam saindo furtivamente à noite, mas para ir ver alguns músicos ao vivo se apresentarem em um bar local na cidade. Eles tocavam heavy metal, e de alguma forma Aline ficou fascinada pelo gênero, a ponto de negligenciar suas orações à noite. A educação que ela recebeu até então a convenceu de que estava pecando simplesmente por ouvir aquela música. Ela confiou em Davi e ele provou a ela que o que estava fazendo era inofensivo, indo com ela ao bar e depois trancando-se no quarto de Aline para ouvir mais música. Sem saber das câmeras observando cada movimento deles, Davi sabia que esses comportamentos não eram dignos de uma punição, mas preferiu proteger o segredo de sua amiga. Aline já havia sido traída por um homem importante em sua vida e Davi não queria ser o segundo. O padre Fábio pediu desculpas profusamente. Davi era doce e carinhoso, exatamente a pessoa que ele gostaria de liderar a paróquia um dia. Por enquanto, eles trabalhariam em diferenciar comportamentos pecaminosos de paixões um pouco estranhas. Na noite seguinte, o padre Fábio se juntou a Davi e Aline no bar e todos os três cantaram juntos a música que ela tanto amava. Foi um chocante mal-entendido, mas o padre Fábio tomou a decisão certa. Você acha que é correto ter câmeras vigiando cada movimento das pessoas ali dentro, mesmo que seja para a segurança de todos? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.